E é isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agrocast aqui da Arinos Agrícola, o primeiro podcast voltado ao agronegócio de Itaituba e região. Gostaria de começar esse programa agradecendo aos nossos colaboradores Nogueira, Baldan, IMEP, Semag e Micron. Hoje estamos aqui com a presença dele, Lucas Alcântara, e nossa convidada especial, Stephanie Vasconcelos, ela que é zootecnista, mestra em zootecnia e também em piscicultura, que é o tema desse episódio de hoje, onde nós iremos tratar da profissionalização. Qual é o caminho para a profissionalização da piscicultura? Lucas. É uma satisfação enorme estar aqui no Agrocast da Arinos Agrícola, né? E venho acompanhando alguns. E Stephanie, para começar, né, nós temos para explicar para o pessoal e para nós o que define a piscicultura profissional. A questão, qual é a diferença da produção mais tradicional para essa profissional? Então vamos lá. Quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, de fazer parte do 6º episódio da Agrocast. Muito obrigado, uma honra para nós ter você aqui. É um prazer enorme vir falar de piscicultura, né, nesse episódio. Então, quando a gente fala de piscicultura profissional, né, que é um tema assim que nós profissionais, técnicos, né, consultores, a gente bate muito na tecla. A piscicultura brasileira, né, ela só vai desenvolver o seu máximo quando a gente começar a olhar a piscicultura como um negócio. Perfeito, né? Perfeito. E o que seria essa piscicultura profissional? Seria começar a realmente enxergar a criação de peixes, né, como uma empresa. Correto. Não como só a piscicultura, outros ramos também dentro do agro que a gente vê aqui na região, que infelizmente as pessoas não tratam como um negócio de fato, né? Não sabe o que tem, o que entra, o que sai. Exatamente. Enfim, não procura se especializar, né? E aí você está ali injetando, né, recurso, fazendo investimento financeiro. Perfeito. E não sabe o que está acontecendo com o seu negócio. E é isso que eu chamo de amadorismo, né? Que é o que a gente presencia muito hoje no campo, o amadorismo, né? Principalmente na piscicultura. Eu digo assim que de 100% das pisciculturas que eu visito, cerca de 90%, talvez até mais que isso, né, estão vivendo hoje ainda o amadorismo, que a gente costuma falar que é a piscicultura tradicional. Né? Mas o que seria essa piscicultura tradicional? Seria aquela piscicultura de que meu pai fez assim, meu avô fez assim, e eu vou fazer assim também. Né? E você não quer mudar, você quer continuar, né, realizando aquelas velhas práticas que não trazem resultados positivos, né? E esquece que a piscicultura, ela é uma atividade que envolve sim a criação de organismos aquáticos, mas quando você deseja se tornar um piscicultor, você tem que entender que você é um produtor, você está produzindo um produto que tem que te trazer um retorno. Com certeza, né? Com certeza. E tratar a piscicultura de qualquer forma, sem aplicar técnicas, sem atentar para manejo, sem fazer planejamento, ela não vai te trazer retorno. Né? Então, o que diferencia aí a piscicultura profissional da piscicultura tradicional seria isso. Né? A forma que você encara essa atividade hoje dentro da tua propriedade. É o que a gente vê muito aqui na região. A pessoa ela tem uma fazenda, tem uma chácara, e lá tem um açude, tem uma represa, ela comprou ali uns 1000 alevinos de tambaqui, soltou ali, mas não acompanha. Ela bota a ração essa semana, aí passa 2 sem colocar, vai lá, tira 3 tambaqui para trazer para a cidade, final de semana. Quando ela vai passar a rede, não tem mais nada. Quando ele fala, agora eu vou tirar uns 20 para vir na Semana Santa, não tem mais peixe. Porque até o tambaqui é engraçado a gente citar, ele é um peixe que come de tudo. Ele é um peixe que se alimenta tanto de vegetais, quanto também de carne, né? Ele é onívoro, só que se ele não tiver alimento, ele vai caçar esse alimento dele e vai comer ali os alevinos de outras espécies, do próprio tambaqui. Ele vai brigar para sobreviver. E isso é muito importante também a gente citar. E vamos falar aqui um pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. Beleza, você falou um pouquinho sobre a diferença entre os dois. E para quem está querendo começar?
eu tenho lá na fazenda do meu sogro um açude, de vez em quando solta uns peixes, de vez em quando tira uns peixes, e eu falo, rapaz, eu quero começar, vou aproveitar que já tem a estrutura, não é apropriada, mas dá para a gente trabalhar. Quais são os primeiros passos que você, enquanto especialista, indica para quem está querendo começar? Talvez até da forma amadora, mas principalmente da forma profissional, para aquela pessoa que está pensando em ganhar dinheiro através da piscicultura, da criação de peixes. É um ponto muito importante. Quem está querendo ganhar dinheiro, Com certeza, fazer dinheiro com essa atividade. Então, o primeiro passo, né, que eu indico para qualquer produtor rural, para qualquer pessoa que quer entrar nessa atividade, é buscar o conhecimento. Então, invista em treinamentos, né, busque cursos. A gente tem aí vários profissionais hoje no digital que são excelentes, né, que dão treinamentos. E no presencial também a gente tem instituições fazendo esse tipo de trabalho. Hoje o Senar, né, faz esse trabalho de forma gratuita. Né? Aqui em Itaituba já também esse acompanhamento? Em todo o Brasil. Olha que legal. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é buscar o conhecimento certo, porque também na internet, né, no digital, a gente tem muitos profissionais não, muitos indivíduos, né, que vendem ideias de que a piscicultura vai te trazer 50% de lucro, piscicultura você vai ganhar 1 milhão na área de tantos metros quadrados, né, e que são coisas que não são reais, né. E aí a gente vê muito acontecer no campo de pessoas terem acesso a esses conteúdos. Tá? São de pessoas que nunca viveram a realidade do campo, né? Não vivenciaram, não têm dados reais, vendem essa ideia, né? Tu vai bem na dor do produtor, né? Ele quer ganhar dinheiro, e aí ele acredita e compra essa ideia. Mas você tem que buscar, de fato, profissionais que trazem informações que se aplicam ao campo. E às vezes chegam até a se frustrar, né? Quando compra uma ideia dessa que não é de acordo com a produção. E queima a área, né? Não vou mexer com isso, o vizinho já viu que o dele não deu certo, também não quer, e no fim das contas ninguém produz peixe. Isso aí, o que a gente escuta muito, né, no campo? Produtores falaram que piscicultura não dá dinheiro, e é por conta de situações como essas, né? Ou porque você entra sem o conhecimento, porque não buscou conhecimento algum antes de entrar na atividade, e aí começou a desenvolver ela da forma que acreditava que era certa, né? Piscicultura é difícil? Não, ela não é difícil, mas ela requer alguns cuidados para que você tenha os retornos que são esperados. Perfeito. E o outro fator é esse de comprar ideias que não se aplicam à realidade. Porque eu como consultora, o que eu gosto muito de fazer quando eu visito um produtor que chega para mim e fala: Stephanie, eu quero começar a produzir peixe para mim ganhar dinheiro com essa atividade. Eu analiso a situação dele, né? Qual é a situação da propriedade dele? Qual é a situação econômica dele? Um plano de negócio ali, Isso. Então, em cima do que ele tem, das condições que ele tem, aí sim eu proponho algo que vai se aplicar à realidade dele, que ele vai começar a produzir, né? E que com o tempo vai pagar o investimento que ele está realizando. Perfeito. E assim, nós vemos hoje no Brasil esse crescimento, essa impulsão, né, da piscicultura. E explica um pouquinho para nós aí quais são esses princípios do Brasil e na nossa região aqui, que também está sendo fomentado bem, né? Sim. Quando a gente fala da oportunidade, né, de se entrar nesse mercado, o primeiro fator, o crescimento populacional, né, no mundo. Ele tem sido constante, acelerado, né? Então, o que acontece? Tem uma população com necessidade de alimentos, né? Então, surge aí a oportunidade de se produzir. O pescado hoje, dentro das proteínas de origem vegetal, é a proteína mais consumida no mundo inteiro. Então, aí uma segunda oportunidade, né, para quem quer se tornar um produtor de proteína, né, de proteína de origem animal. Quando fala de Brasil, a gente vai olhar os recursos que nós temos disponíveis. Nós temos território, né, nós temos clima favorável, nós temos espécies
que super se adaptam à condição de cativeiro, né? Temos insumos para a fabricação das dietas, das rações. Então, temos oportunidade, né? O Brasil hoje, a gente pegando a tilápia, que hoje é uma das espécies mais produzidas no mundo, né? Sim. O Brasil está no ranking mundial, está em 4º lugar. Olha então, só. é o 4º maior produtor de tilápia Tilápia do do mundo. mundo. Isso. Então, temos essa oportunidade, né? A gente tem as condições favoráveis para produzir essas espécies. E aqui a nossa região, por ser, eu acredito assim, sendo pescador também, é cultural já o consumo do peixe. E nós sabemos que conforme o tempo vai passando, aquele peixe silvestre, aquele peixe do rio, ele está cada vez mais difícil de ser encontrado, tanto no tamanho quanto na quantidade. A escassez vem chegando. Muitos pescadores profissionais vão deixando a profissão porque ela deixa de ser rentável. Está cada vez mais difícil encontrar o peixe, e a gente vê hoje dentro de Itaituba como o consumo do peixe de cativeiro vem aumentando. Hoje Itaituba, infelizmente, ou felizmente também, mas nesse primeiro momento assim, a gente acaba tendo que importar o pescado de outros estados, de outras regiões, por ainda não termos condição de atender toda essa demanda. Mas assim, voltando ao que eu queria dizer, a nossa região consome muito peixe. Sim. Consome muito peixe, e eu acredito que não só Itaituba, não só a nossa região, mas o estado do Pará, os estados ao nosso entorno, Amazonas, Roraima, Macapá, você vai pegar ali Rondônia, de onde vem muito peixe para a nossa região, para Santarém, e é uma coisa que a gente que eu falo enquanto população, mas principalmente os empresários precisam olhar com mais carinho, porque a área tem muito, a área tem demais. Às vezes a gente escuta aí de que a piscicultura é mais rentável do que a pecuária, você considerando o tamanho da área que você vai ter para fazer o manejo e fazendo da forma correta, ela tem esse potencial de fato de ser mais rentável, porque hoje você num lote aí, ele chama aqui um lote aí, você consegue fazer uma extensão de água ali, de lâmina de água ali muito grande. E a tecnologia está cada vez mais acessível. Não só a tecnologia que ela vem se inovando, mas também o acesso à informação. Para nós, como itaitubenses, hoje é muito bom ter alguém como você, com essa capacidade, com essa experiência, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Para nós temos que absorver e aproveitar isso aqui dentro de Itaituba, porque o nosso potencial, mais ou menos como eu volto a falar, é gigantesco. Mas vamos lá, não tem como a gente profissionalizar qualquer setor, como a gente ganhar dinheiro, chegar onde a gente quer, se não tiver um planejamento. A piscicultura, assim como outras culturas, ela exige um cuidado, e principalmente por conta da água, que é algo muito delicado, que sofre diversas mudanças, que exige um acompanhamento, e você hoje aqui em Itaituba tem a carência de laboratórios para produzir esses alevinos, que é uma dificuldade que infelizmente a região hoje encontra. Hoje você talvez produza o peixe, mas você não consegue produzir os alevinos. Não sei se a Lubovicense ali, o seu Mozinho já estão com o laboratório produzindo. Ainda não. Ainda não, né? Então hoje em Itaituba ninguém produz o alevino, ou já temos? No quilômetro 30 tem o Anderson, na piscicultura castanheira, que ele é um dos Olha, que produtores legal. que atende a região com alevinos. Que bacana, que bom. Aí, além dele, a gente também tem produtores de alevinos no município de Santarém, Uruará. Então já está mais fácil, né? Só que em termos de variedade de espécies, a gente precisa trabalhar ainda Você bastante. fica limitado, né? Isso. Às vezes a gente quer trazer uma matrinchã. Outro dia um produtor queria trazer pacu, Sim. né, para a região. Porque a gente sabe que o pessoal aqui da nossa região, né, eles gostam bastante dessas espécies nativas. Perfeito. E aí em cativeiro hoje o que mais está se produzindo é tambaqui, tambatinga. Alguns produtores estão trabalhando aí com piau e matrinchã. Mas outras espécies, né, a gente ainda não tem tanta variedade devido a essa limitação dos alevinos. E aí buscando, né, que fornecesse, a gente não achou ninguém aqui de perto que pudesse fornecer. Que conseguiria fornecer. Poxa,
Mas vamos lá, planejamento. Para quem está querendo começar, quais são os principais pontos que o produtor precisa se atentar antes de iniciar o projeto da piscicultura? Então, na fase de se planejar uma piscicultura, né, a primeira coisa que você precisa pensar qual é o seu objetivo, o seu foco. Você quer ser um produtor de alevinos, né? Então você vai trabalhar essa piscicultura só na parte de reprodução, Perfeito. porque é uma estrutura, né? Para você ter um laboratório para fazer a reprodução e fazer a comercialização dos alevinos. Perfeito. Você quer ser um produtor que faz a fase de recria, cria e engorda. Você quer trabalhar com pesca e pague. Você quer trabalhar todas essas etapas dentro da sua piscicultura. E mais, você quer trabalhar também com o beneficiamento do pescado, né? O abate e o beneficiamento dele dentro da tua propriedade. Que já é uma realidade aqui em Itaituba. Sim. Então, esses detalhes aí você precisa atentar para ele. Então, é o primeiro. Né? Porque a partir daí você vai tomar as próximas decisões. Né? Então, qual o objetivo? Qual é o teu foco? O que você quer produzir? Né? Qual é o teu objetivo? Perfeito. E as espécies que vai trabalhar, né? Então, para quem é produtor, hoje na região do Tapajós, né? De repente alguém que já é produtor de gado, né? De outra espécie, ou mesmo trabalha hoje com lavoura e quer entrar para essa atividade. Algo muito importante é você olhar o mercado que você pretende atingir, né? Para quem você vai vender, por exemplo, se for produtor de alevinos, esses alevinos. Para quem você vai vender esses peixes que vão ser abatidos ali na tua propriedade? Eles preferem consumir o quê? Tambaqui, né? Tilápia, piau? Porque a espécie preferida, né, de preferência aí do mercado consumidor para quem você vai comercializar os produtos que vai determinar para saber escolha. Qual caminho você vai seguir ali, né? Isso. Então, esse aí é um fator determinante, tá? Outra coisa, a área que você tem para produzir, né? Se você já tem a área, vê se ela tem potencial, né? O solo é adequado, né? A formação do solo é um solo que possui muita areia ou é um solo mais argiloso? Para a piscicultura, para quem vai trabalhar com tanques escavados, interessantes são solos mais argilosos, porque você precisa pensar na retenção dessa água. Né? Não adianta você investir horas máquinas para fazer as escavações e depois aquela água ali ela não permanece dentro do reservatório, né? Isso, dentro dos reservatórios. Perfeito. Outra coisa, a disponibilidade de água em quantidade e qualidade. Stephanie, quer dizer então que eu preciso ter muita água para me trabalhar com renovação constante? Não necessariamente, tá? Depende da quantidade e qualidade. Piscicultura de tanque escavado, não necessariamente você vai ter que fazer renovação constante. Até porque, pensando nas espécies nativas, tá? E na fase ali inicial da vida dos peixes, eles aproveitam muito o recurso que tem disponível na água. Perfeito. Então, se a gente vai trabalhar essa água, preparar essa água para ela ter os nutrientes, né, o fitoplâncton ali, liberando nutrientes para esses animais, a gente já vai ter um benefício lá na alimentação, porque a gente consegue diminuir a conversão alimentar. Perfeito. Certo? Outra coisa, o sistema de cultivo, né? Não adianta, eu que nunca trabalhei com piscicultura, que não tenho no primeiro momento como investir em tecnologia, né, uso de aerador, pensar em trabalhar com altas densidades, né? É muito comum quando eu vou aí fazer as visitas, principalmente aos pequenos produtores, né, eles falam, eu estou produzindo tambaqui. Aí eu pergunto para ele, quantos tambaqui, né, quantos quilos de tambaqui você produz por metro quadrado? Aí ele fala, eu produzo 1 por metro quadrado. Mas na hora de fazer a mensuração, né, dessa densidade, a gente não fala de unidade, a gente fala de peso. Né? Então é quilos por metro quadrado. Essa é a terminologia que vocês usam para mensurar. Mas assim, o
qual é o ponto que eu quero chegar, né, nesse comentário que eu estou fazendo aqui? É que quando a gente fala, o técnico fala para ele que é aquilo por metro quadrado, ele entende que é peixe por metro quadrado. E aí uma área que de repente suportaria, né, um sistema de cultivo, que é a realidade dele lá, que tem só um tanque escavado, né, não tem renovação de água, não tem a aeração, aquele sistema muitas vezes só suporta 1 quilo de peixe por metro quadrado, e ele entende que é um peixe por metro quadrado. Então você tem o quê? Tambaqui, a gente abate aqui na região com 3 quilos, né? Então você tem uma produção 3 vezes a mais do que o sistema suportaria. Então pensar no sistema que você vai adotar, tá? Porque para cada sistema, a intensidade de peso, né, de animais que vão ser alocados naquele sistema, você tem que fazer uso de tecnologia, implementar o sistema, né, para que depois, né, você não venha ter problemas de mortalidade, que é o que a gente vê muito aí no campo. Né? O produtor tem um tanque ali de 200 metros quadrados, coloca 20 mil peixes e acha que vai conseguir terminar esses 20 mil peixes naquela pequena área. Tá? Aqueles 20 mil peixes, eles até cabem, mas até um determinado momento da vida do animal. Posteriormente a isso vai... aí você tem que ter área, você tem que ter área para redistribuir esses animais, porque os recursos, né, como o oxigênio, acabam se tornando limitados ali para tantos animais. E eles não crescem e em outros momentos eles até vêm a morrer. Em questão de... A estrutura física é um dos pilares para o sucesso. Né? E o que o produtor e essa pessoa que está interessada a chegar a esse investimento tem que ter em termos de estrutura? Poderia comentar aí para nós? Tá, então em relação à estrutura, que é algo que a gente vê muito, assim, muitos erros no campo, né? A primeira fase que eu gosto de falar é que você faça um estudo, né? Um estudo de viabilidade. Né? Agora há pouco eu falei que a gente precisa entender como é a situação do produtor, né? Qual é o recurso que ele tem. Mas você precisa entender o que aquela tua área suporta, né? Porque, por exemplo, se você está numa área que é muito arenosa, né? Algo, né, de quase 100% de certeza é que você não vai conseguir reter água ali naquele local. Então você vai ter que pensar em outras estratégias. De repente fazer a cobertura ali com o uso de lona, geomembrana, ou pensar em montar estruturas suspensas, né, ou tanques geomembranas ao invés da escavação. Então conhecer esse ponto. Agora, para quem vai trabalhar com estruturas de tanques escavados, algo que o pessoal erra bastante, né? E a gente vê muitos problemas aí no campo, o pessoal tendo que fazer reformas e reformas, consertos, eles são custos a mais na atividade, né? Então, o dimensionamento errado das tubulações, né? Do sistema de abastecimento e drenagem, né? O uso de tubulações não apropriadas, né? Então a gente vê muito o pessoal utilizar no sistema de abastecimento e drenagem tubo de PVC, aquele tubo branco. Perfeito, de construção civil, usado na... Logo aquilo ali resseca, ou o peso, né, do solo quando você vai aterrando já amassa a sangria ali, né? Isso. E aí o que acontece? Na hora de secar esse viveiro, né, ou de abastecer esse viveiro, você já perdeu ali o seu sistema hidráulico, né? Porque esses canos estão ressecados, quebrados, entupidos, achatados pelo peso da terra, né? E aí o que acontece? Você tem que ir lá, secar teu viveiro, escavar, cortar, né, a borda do tanque para fazer a troca dessas tubulações. Stephanie, mas eu comprei esses tubos porque eles são mais baratos. São mais baratos, né, a gente fazendo comparação de preço, né? Porém, todo o trabalho que você vai ter depois para reformar, tirar aquele tubo e colocar o tubo correto, né? Então ele acaba tornar mais caro, com certeza. Exatamente. Então, gente, tem nessa parte de estruturação, um dos pontos, né, que precisa ser observado é essa questão do projeto hidráulico, né? Por mais que você não tenha projeto, né, você vai começar lá a construir,
Mas pense nessa parte, porque em algum momento você vai precisar secar aquele viveiro para fazer a limpeza dele. Correto. E aí você vai ficar trabalhando lá com bomba, né? Que dá um trabalho, demora só para secar o viveiro. Isso. Com certeza. Então, assim, esse daí é um dos detalhes. Outra questão, a gente vê muito viveiros construídos de qualquer forma, né? Formato das bordas, para tantos escavados, o ideal é que tenha uma inclinação, tanto dos taludes, né? Das bordas, laterais. Isso, das laterais, das 4 laterais, como também do fundo do viveiro, né? Que isso vai facilitar a limpeza também do viveiro. A gente está falando de organismo vivo. Esses organismos vivos, eles estão ali todos os dias comendo e se eles comem, eles excretam também. Claro. Né? E toda a matéria orgânica ali que não é aproveitada para esses animais, aquilo que é excretado também para esses animais, vão para o fundo do viveiro. Então, se eu não tenho uma construção adequada, o que acontece? Eu não consigo fazer, né, a retirada desses dejetos do sistema. E aí depois eu já começo a ter problemas com qualidade de água, né? Começa a ter uma alta concentração, né, dos produtos resultantes da decomposição dessas matérias, né, nesse material que está sendo excretado ali, que vai ser tóxico depois para o animal. Tá? Então esses detalhes de construção que muitas vezes é ignorado, eles fazem toda a diferença em todo o manejo produtivo. Tá? E também fazem a diferença, né, na vida útil desse viveiro. Então, se você não faz a compactação correta, né, no momento que você está escavando ali, tanto do fundo do viveiro como das bordas, o que acontece? Em algum momento aquilo ali vai erodir, vai ser levado embora pela água, pela força aqui, principalmente no inverno, até vi você colocando no seu Instagram essa semana lá, que infelizmente o volume de água é muito grande, às vezes ali as laterais, ali as barragens, elas não suportam esse volume, esse peso, e muitas das vezes elas se rompem. E você perde o seu lote inteiro. E aí vem vários problemas, né? Diversos. Espécies invasoras, se você estiver criando. De repente você está criando uma tilápia lá e o teu viveiro tem acesso a um córrego, que tem acesso a um rio. Você já está cometendo um crime ambiental. Um exemplo legal de citar, por exemplo, é o pirarucu no Mato Grosso, no Telespires, que não é uma espécie nativa. E na região aí de Sinop, Sorriso, aconteceu no passado esse rompimento. O peixe ele foi para o rio, não tem um predador, ele está no topo da cadeia alimentar e come muito e virou praga. Um peixe que não é nem nativo da região, daquela região ali, e hoje toma de conta. É muito comum você ver, pescar, e eu acredito assim, se o poder público em algum momento não tomar cuidado, é um peixe que ligeiramente ele vai começar a consumir e extinguir outras espécies daquela região, e isso gera um problema muito grande, muito grande. E vamos lá, você falou um pouquinho sobre a estruturação. Aqui na região, sabemos que a piscicultura profissional é algo que está se iniciando, está se engateando. Muitos produtores, muitos fazendeiros têm os seus tanques, seus açudes, mas não são produtores profissionais. Para quem já tem ali a sua área, para quem já cria um gado, tem um carneiro, tem um porco, a cultura do peixe ali, ela é muito diferente. Como é que vai ser? Tenta explicar para a gente assim, de forma bem breve, porque eu sei que é bem complexo o assunto, depende de diversos fatores, mas como é ali o pescado, o manejo do peixe, do tambaqui, por exemplo, que é a espécie mais criada da nossa região. É complexo, mas não é difícil. É porque a gente está tratando de organismos aquáticos, né? A gente está acostumado muitas vezes a trabalhar com espécies terrestres, né? Com o gado, com o porco, a galinha, que a gente está ali vendo no dia a dia, né? Você está vendo o que está acontecendo, você está vendo se ele está comendo, se ele está ferido, se ele está doente. E o peixe não, ele está no interior da água, né? Qual é o momento que você vê o peixe? O momento que ele sobe para comer, ou muitas vezes o momento que você vai pescar, ou quando ele já está morto, né? Que é o que desestimula muita gente, né? Porque vê com muita frequência peixes mortos aí dentro da propriedade. Então, para quem já desenvolve outras atividades, né, na sua propriedade, pretende
migrar ou começar a investir nessa atividade, começa pelo treinamento, né? Busca aprender um pouco mais sobre essa atividade, porque peixe ela é uma atividade tranquila, né? Desde que você saiba como trabalhar com esse animal. Principalmente na hora da dificuldade ali, que você vai ter uma descompensação, alguma coisa do tipo, né? Mas se tudo for bem planejado, você não vai passar por esse tipo de situação. Porque até mesmo quando vierem os fatores ambientais, que não está sob o nosso controle, né? Não está sob o nosso controle o momento que a temperatura da água vai diminuir ou o momento que a temperatura da água vai elevar. Perfeito. Mas você consegue trabalhar os manejos para que, mesmo quando isso acontecer, a saúde dos teus animais esteja em condição de suportar nessas variações que acontecem. Demais, interessante. Tá? E aí, como é que a gente consegue se preparar para isso? Se capacitando. Primeiro o produtor, porque se eu vou produzir peixe, né, mesmo que eu vá contratar outra pessoa, eu tenho que, no mínimo, entender como que funciona essa atividade. Perfeito. Outra coisa, investir em mão de obra qualificada. Né? Tenha pelo menos uma pessoa, né, que, mesmo que seja a pessoa ali que vai tomar de frente, conta da equipe, né, vai ficar na frente dessa atividade, que seja uma pessoa que realmente entenda da atividade. Show, tá? show. Porque se tem alguém que entende dessa atividade, essa pessoa vai trabalhar os manejos, né, para que a produção ela seja eficiente e você não venha ter esse tipo de problema, tá? Legal. Sempre verificar também se uma atividade não vai interferir na outra, né? Vem muita pergunta assim, eu posso produzir porco associado com peixe e jogar os dejetos? A gente tem que lembrar que a gente está produzindo alimento, né? Que você provavelmente vai consumir. Você vai consumir, que você deseja vender, né? Então, se você quer se tornar um piscicultor profissional, né, que vai comercializar esse produto, você tem que prezar pela qualidade e segurança do alimento que você vai vender, Com desses certeza. animais. Seguir um manejo, né? Seguir um manejo, uma linha. Então, há muito tempo, né, há muitos anos atrás, se desenvolveu essa técnica no Brasil, né, e aí depois foi comprovado que existem vários malefícios, Sim. né, então não é interessante fazer isso, tá, pela questão da segurança alimentar, tá? Das contaminações cruzadas que podem ter, né, ao usar dejetos de outros animais para a alimentação deles. Tá? E outra coisa também é que quando você faz isso, você acaba perdendo no tempo, né? Porque por mais que você jogue esse dejeto pensando em diminuir custo, né? Mas só que esses dejetos não vão ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento daqueles animais, daqueles peixes, né? Então, os peixes vão comer? Vão comer, provavelmente vão comer, né? Eles sentem fome. É o que tem. É o que tem. Só que um peixe, um tambaqui, que de repente ficaria pronto em 11 meses, ele vai levar 2 anos para ficar pronto. A carne talvez não tenha aquela consistência, o sabor. O cheiro, a gente consegue perceber no cheiro, né? E isso aí influencia lá na hora da venda. Da venda, da comercialização desse peixe. Ele chega a travar o crescimento também, né? Quando não se tem esse manejo adequado. Isso. Por isso, assim, quem quer ser produtor profissional, né? Piscicultor profissional, invista na ração. Né? A ração é um alimento balanceado. Sim. É mais caro? Você olha assim, eu vou ter que investir tantos mil em ração para produzir um ciclo, né, de tambaqui, um lote de tambaqui. Mas você vai ter retorno, depois você vai ter um peixe acabado no tempo certo, né, com qualidade. Perfeito. Tá? E aí quando você fornece esses alimentos que não são completos, que não atendem à exigência do animal, você vai levar 2 anos, né, que você poderia estar usando o teu tanque para produzir 2 lotes, entendeu? E aí se você for bater na calculadora, né, fazer a matemática, sai elas por elas. Claro. Entendeu? Então, pensar nesse sentido aí também. E o que eu acho, assim, que a gente precisa pensar muito quando o produtor ele já tem uma outra atividade na fazenda dele e quer iniciar na piscicultura,
é fazer uma gestão financeira eficiente. Que é muito comum hoje na piscicultura, o produtor não saber quanto que está sendo investido na piscicultura, porque ele acaba misturando as contas. Ah, Stephanie, mas não tem como eu ter um funcionário para trabalhar só no gado e outro só para trabalhar no peixe. Meu funcionário tem que trabalhar para as duas coisas. Então tá, se durante o dia, né, ele faz o manejo com gado, mas ele também fornece a ração para os teus animais 2 vezes por dia, pega o valor da diária dele, por mais que ele seja assalariado, faz a divisão em dias aí de quanto que dá a diária dele, né? Então, se ele trabalhou metade do dia no gado, metade do dia no peixe, divide isso por 2. Então, metade aí desse investimento é do peixe. Que aí você já começa a ter dados para saber o quanto está custando produzir peixe aí na tua fazenda. A mão de obra, né? Interessante, legal essa dica aí, viu? Para o pessoal pelo menos ter uma ideia do que está começando a separar, né? Até porque, assim, o que a gente vê muito aqui, a gente vive numa região que tem muita água, muito volume de água, as propriedades aqui, o relevo, eles favorecem o acúmulo de água. Então, tem muitas represas naturais, muitos tanques naturais, e muitos produtores acabam usando essa estrutura que já está ali, ele faz uma barragem, faz um banho, alguma coisa ali, e solta os peixes ali dentro. Então, é o adequado? Não, não é recomendado para quem quer realmente profissionalizar a atividade, mas às vezes é um gasto a menos para quem está começando e Sim. ainda assim consegue talvez trabalhar, né, desenvolver. Mas deixa eu te falar, já existem alguns trabalhos, tá, que estão sendo desenvolvidos aí pela Embrapa, que mostra que a produção do tambaqui, por exemplo, em barragens, né, Sim. ela tem uma eficiência melhor, né? O animal consegue se desenvolver melhor. Olha que legal. Isso. Aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com os Leiquinol, né, no Dovicense. Hoje eles estão investindo bastante em estruturas maiores, mais profundas. Então, assim, vamos pensar só num pequeno benefício de trabalhar estruturas assim. Nós temos aqui 2 estações bem definidas, verão e inverno. Já tá um pouquinho baixo, já começou a bagunçar bem, já. Não é tão bem definido assim, não. Esses últimos anos a gente tem observado verões bem severos. Bem severos, demais. Então, quando a gente trabalha tanques muito rasos, né, e que você não tem um volume tão alto de água, né, no reservatório, suficiente ali para ficar trocando água do teu viveiro, você tem que pensar muito em questão de profundidade, porque no verão a gente tem uma taxa de evaporação muito alta. Além da temperatura. Isso. Então, se tu tem estruturas muito rasas, e aí essa taxa de evaporação que é muito alta, o que vai acontecer? No verão você vai ter ali, né, um nível de água mais baixo e isso vai elevar a temperatura. Toda vez que eleva a temperatura, principalmente para nossas espécies nativas, né, os animais já começam a entrar no nível de estresse, então eles já tendem a não comer, o metabolismo dele muda, né, porque ele fica tentando compensar esse estresse térmico, e aí você tem um atraso no ciclo produtivo. Então, lá dentro da Ludovicense, a gente observou esse benefício em trabalhar nessas estruturas maiores. E aí, o que você vai precisar pensar na hora de construir? Como é que vai ser feita a despesca nesse local? Importante também, se tem muita estrutura, se vai conseguir passar uma rede. Porque não adianta você ter ali um barramento, né, enorme, né, que não é no formato retangular, né, você está aproveitando ali o formato do terreno, mas no dia de despescar você não conseguir fazer uma despesca. Então não adianta. Então você tem que pensar dentro dessa estrutura, desse cenário, em estratégias para fazer a despesca desses animais. Aí você vai pensar em um tanque dentro desse tanque, ou um tanque anexo a esse tanque, que ali no período de fazer a despesca você começa a acostumar esses animais a comerem só naquela região, né? E no dia da despesca você vai ali com o mesmo manejo que você está acostumado a fazer para alimentar esses animais e aproveita esse momento que eles vêm e prende-se os animais, né? E aí passa outra rede dentro daquela rede e faz a captura. Então, na hora de construir, né, de aproveitar,
né, essas áreas dentro da tua propriedade, você tem que pensar no dia da pesca, como é que vai ser esse manejo. É por isso que é importante, eu digo até fundamental, indispensável, ter o acompanhamento de uma profissional. Porque às vezes a pessoa só olhando, sem ter o conhecimento, ela não vai se atentar a tudo isso. Só quando ela for de fato fazer a pesca. Lucas! Vamos lá. Entrando num assunto aí que tem muitos produtores e criadores têm dúvida e curiosidade sobre a regularização, né? Doutora, quais essas licenças e autorizações que são necessárias para ter essa regularização, para trabalhar de forma legal? Então, a primeira delas é outorga do uso de recursos hídricos, né? Soou tão burocrático. É o nome. Você está utilizando uma água, né, para produzir, né, que muitas vezes ela pertence à União, né, que é de todos. Correto. Né? Então, esse uso dessa água ele não pode ser feito de qualquer forma. Né? Então, hoje, né, para quem é produtor de peixes, né, você tem que tirar a outorga, né? Pedir o direito a fazer a utilização dessa água. Stephanie, paga? Depende, né, do tamanho da estrutura, né? E da quantidade de água e a forma que vai ser utilizada essa água. Uma pergunta rapidinho. Quem fiscaliza isso? Tem algum órgão servidor na região? A SEMAS, a do Estado, a nível de Estado. E a ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Perfeito. Tá? Então vai depender, se for, por exemplo, utilização de água do Rio Tapajós, né, que é um rio que corre em 2 estados. Então é competência da ANA, né, da Agência Nacional das Águas, tá? É competência de um órgão federal, tá? Agora, quando é um rio, um córrego que corre ali apenas dentro de um município ou dentro de municípios que pertencem ao mesmo estado, aí é competência do estado. Que legal. Tá? Interessante. Então, a outorga ela é a nível de estado, né, e a nível federal. Tirei minha outorga. Próximo passo? Isso. E aí, até para quem faz utilização de água de poço também, tá? A gente precisa, sim. Algumas situações, né, é feita a dispensa, né, você não paga a taxa, porém você tem que apresentar os relatórios. Então, tem que fazer a outorga da água da mesma forma. Então, é sempre importante buscar um profissional para fazer esse serviço para você. E aí, depois disso, vem a LP, né? Quero construir uma piscicultura. Então, vem a licença prévia. Né? Na licença prévia, vai ser descrito tudo aquilo que precisa fazer para desenvolver a atividade. Né? Vai ser mostrado dentro dos relatórios os impactos que essa atividade ela vai trazer para aquela área onde vai ser explorada a atividade, tá? E aí, depois de conseguir a licença prévia, vem a licença de instalação. Você já pode começar a construir aquelas estruturas. Construídas as estruturas, vou começar a produzir, aí vem a licença de operação. Tá? Então, em algumas situações, né, a gente tem uma licença mais simplificada, né, que engloba essas três fases dentro de um processo só que nesse caso da licença simplificada vai ser para produtores que vão explorar aí até 2 hectares. Vai depender da legislação do estado. Perfeito. Onde ele vai construir, tá bom? Então, essa licença simplificada ela é feita a nível de estado também. Show. Tá bom? E vem o registro e licença do aquicultor. Por quê? O que é isso, Stephanie? Pensa só, eu vou só citar uma situação que aconteceu no Piauí. Sim. Né? Um produtor de pacu foi comercializar o pacu dele, que estava aí com média de 1,5 kg, no período que é o período de defesa. Ele passou por uma fiscalização e ele não tinha como provar se aquele peixe era de produção ou se era nativo, de extrativismo, de pesca. Ele não tendo como provar, a apreensão e isso. Olha só. Então, tudo isso, todas essas licenças, né, elas são segurança para quem está trabalhando comercializar o pescado. Né? Isso.
Interessante demais. Uma outra coisa que a gente tem que se atentar é a regularização aquícola. O que seria essa regularização e por que ela é tão importante para o produtor? Então, a regularização ela é regida por várias legislações, né? Tanto a nível federal, nível estadual e municipal, quando compete ao município, Sim. né? Fazer as licenças. Ela é uma segurança jurídica para o produtor, né? Então, se você decide produzir, existem normas, você não vai fazer isso de qualquer forma. A propriedade é sua? Sim. Só que para aquela região há critérios de exploração dos recursos, né? Como vegetação que pode ser derrubada, né? Em alguns momentos você vai ter que derrubar alguma vegetação para fazer a abertura dessas áreas, para fazer a construção desses viveiros. O uso da água, né, presente ali na tua propriedade, isso não pode ser feito de qualquer forma. E aí, quando você não busca se regularizar, o que acontece? Você muitas vezes pode vir a cometer um crime ambiental, justamente porque você não buscou, né, essa regularização, esse processo. Isso, né, não buscou um profissional que te orientasse, ou muito menos, não foi num órgão, né, numa instituição ambiental que te explicasse, porque hoje, né, as instituições elas estão aí não só para fiscalizar, nem só para multar, mas elas também estão lá para informar, orientar, né? Isso. Então, o produtor, quando ele quer entrar numa atividade dessa, é muito importante, vá na secretaria do seu município, né? Vá na secretaria do estado, se for possível, né? E procure informações de como que essa atividade precisa ser desenvolvida. Muitas vezes, dentro das secretarias mesmo, eles vão indicar empresas e profissionais que podem estar te dando suporte, né, na execução dos projetos. Show. Então, é uma segurança jurídica, né? É garantia também da preservação ambiental, né? Você não vai estar cometendo um crime. E tem crimes ambientais, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu contrato um profissional para regularizar a minha atividade, mas ele quer me cobrar 50 mil, 100 mil, dependendo do tamanho da estrutura, né? Mas mais caro é você pagar uma multa de 1 milhão. E não tem choro, não tem conversa. E de fato, como você falou, cometeu um crime, né? Ali você perde toda a sua... o direito de exercer a atividade. Né? E ainda fica ali com o seu nome sujo, né? E dependendo da cidade, pode ser... Você chegou a comentar sobre vários processos, né? Várias burocracias. E como é que o produtor ele pode chegar a esses processos e essas burocracias sem ter uma dor de cabeça, sabe? Então, buscar um profissional que seja, ou uma empresa que seja especializada nisso, tá? O processo ele é burocrático, é complexo, é burocrático porque a gente depende de órgãos, né, de várias instituições. Então, muitas vezes, chega a tantos processos que eles acabam sendo demorados. Lentidão, né? para você fazer a avaliação. A licença, às vezes, depende da assinatura de alguém lá dentro do órgão, né? E, às vezes, leva 6 meses para conseguir essa assinatura. Né? Então, buscar uma empresa, um profissional especializado que possa fazer esse tipo de serviço para você já vai evitar inúmeras dores de cabeça. Porque essa empresa que você contratar, esse profissional, ele já vai seguir todos os procedimentos, né? Preparar todas as documentações, fazer a avaliação da tua área, seguir todos os procedimentos para que consiga regularizar ali a tua atividade, tá? Respeitando todas as condicionantes ambientais, né? Todas as legislações vigentes, tanto a nível federal, estadual e municipal. Tá? Muito bom. E aí, eu queria comentar que também, para quem quer se tornar um psicultor profissional, se regularizar, vai permitir você ter acesso a crédito, a financiamento. Isso é importante citar. Com certeza os bancos oferecem linha de crédito voltada para a atividade. Mas você precisa estar regularizado. Importante. Então vamos lá. Tenho minha propriedade, já montei minha estrutura, fiz meu açude, tirei minhas licenças.
vou começar a soltar peixe dentro do meu açude. Agora vem a parte boa, né? Na parte da prática, quais são os principais maneiras que o produtor precisa dominar para garantir uma boa produtividade ali? Então, qualidade de água é fundamental. Quando a gente fala em qualidade, eu sei que a água ela é um produto químico ali, mas ela é composta por diversos fatores, vários elementos que sofrem muitas alterações. Sim. Que não está falando só da água, está falando de outros produtos, outras coisas que estão dentro da água, o nitrato, o oxigênio, enfim, o pH, diversos fatores. Quando você fala em qualidade da água, você está falando tudo isso daí já, que a gente vai ter que monitorar, tudo isso, né? Sim. Então, manter a qualidade da água, né? Então, se você quer ter uma produção eficiente, ter água de qualidade é fundamental. Já na fase de implantação da piscicultura, algo que a gente analisa é o solo e a água da região. Perfeito. Né? Falando aqui da nossa região do Tapajós, as condições de água e solo são ácidas, né? A gente tem uma qualidade baixa. Hoje, para produzir peixe, você precisa ter um pH aí girando em torno de 7, né? Então, de 6,5 a 8 é tolerável pelas nossas espécies. A alcalinidade aqui nessa região, ela é praticamente zero. Sim. Tá? Então, você precisa corrigir isso aí. Para fazer essa correção, você vai utilizar, né, insumos como calcário, calvígene, adubos, tá? E aí tem adubos químicos, mas tem também os adubos orgânicos que o próprio produtor pode fazer dentro da propriedade, desde que ele tome alguns cuidados, tá? Ele mesmo pode estar fabricando. Sim. Isso. Para fazer essa correção, então, para você ter ali uma água com nutrientes, né, que vão proporcionar o bem-estar desses animais no sistema. Né? Então, a água ela precisa ter uma alcalinidade acima de 30, né, uma dureza também acima de 30, né, o pH em torno de 6,5 a 8, né, e qualidade de água, a gente só sabe se ela está funcionando se ela está ok, se a gente fizer análise. Ah, Stephanie, então quer dizer que agora eu vou ter que contratar um técnico para toda semana estar na minha propriedade? Não! Eu trabalho com treinamentos, nos meus treinamentos, eu ensino o produtor a fazer análise, é super simples. Né? O próprio kit de análise de água que o produtor é bom que ele obtenha, né, que ele compre Perfeito. Ele mesmo consegue utilizar ele e fazer as leituras, porque ele já vem com todo o manual explicando como fazer as leituras. Agora, a parte de interpretar os dados, tudo bem. Né? Talvez ele não vá conseguir. pH eu já vi que eu fui aquarista, tem uma tabelinha ali que você coloca a cor e você a partir daquela cor ali você consegue dizer mais ou menos como é que tá. Sim. Seria mais ou menos assim também? É a mesma coisa. O que vai mudar é só o fabricante. Olha só. Né? Então a gente tem vários laboratórios que fabricam os kits de análise de água. Legal. Tá? Então, seguir ali a leitura daquela faixa, anota. Gente, algo que eu falo assim sempre para os produtores, tem um caderninho para anotar. Como é que tá hoje? Choveu amanhã, uma chuva ácida, ela vai mudar. Porque não adianta de nada fazer a leitura e não ter anotação. Você não tem parâmetro para você trabalhar. Para fazer as correções. Perfeito. Entendeu? Muito bom. E a gente vê muito também produtor desesperado. Né? Meus peixes estão morrendo. Taca ali calcário. Meus peixes estão morrendo. Né? Taca ali sulfato de cobre. Eu joguei no meu, deu certo. Às vezes dá certo. Não, fica assim, o vizinho fala com o outro, rapaz, não, eu joguei. E é diferente, né? Cada estrutura, Às vezes dá certo, em outros momentos não. Mas falando em manejo alimentar, né, que é um ponto crítico e que tem que ter, e mesmo com essa qualidade da água, uns parâmetros para ser colocado na criação. Quais são esses cuidados que na alimentação que o produtor deve ter? Tá. Um dos cuidados, né, é fornecer a quantidade correta de ração. E aí, dos manejos que você me perguntou agora há pouco, né? Quais são os manejos assim, que ele precisa dominar? Biometria é um deles, né? Então, fazer acompanhamento a cada 30 dias de como está o desenvolvimento desses animais. Quanto que ele engordou em um período de 30 dias, né? Quanto que ele cresceu,
né? E naquele período, quanto de ração ele comeu? Né? Que é justamente para me ver se ele está convertendo aquele alimento em peso. Se está transformando aquilo ali em peixe para me poder depois ter o produto para vender. E ter o produto com custo baixo. Né? Porque não adianta lá meu peixe estar comendo 3 quilos para ganhar 1. Sim. Né? Então, a biometria é um manejo muito importante, né, para esse manejo de alimentação. Tá? Porque através do dado que eu coleto ali na biometria, eu vou saber se a ração que eu estou utilizando, né, o sistema de racionamento que eu estou utilizando, ele está sendo eficiente. Né? Se eu perceber que não está sendo eficiente, o que eu vou observar? A minha ração, ela de fato é de qualidade? A ração que eu estou comprando é de qualidade? A ração que eu estou adquirindo, tá? Eu estou comprando a top 10 do Brasil, a melhor ração do Brasil. Mas aí mesmo assim o peixe não está convertendo bem. Será que, né, na armazenagem dessa ração aí na tua propriedade que está o erro? Tá secando, né? Mais ou tá... Será que não tá tendo contato com umidade? Sim. Né? Uma vez que a ração ela entra em contato com umidade e fica ali armazenada dentro do saco, né, molhada, vai acontecer fermentação, né? E isso gera vários problemas para a saúde do animal. Sim. Tá? Diminui a digestibilidade desse alimento. Né? Então aí você tem prejuízos, né, no aproveitamento dessa ração. Então um ponto muito importante aí também, né, não é só comprar a ração de qualidade, né, e fornecer nos horários corretos, mas cuidar da forma que essa ração está sendo armazenada, o local onde ela está sendo armazenada, né? Ela está ficando em contato direto com as paredes, com o chão, né? Tá ficando saco aberto, né? Cachorro está tendo acesso à ração, roedor está tendo acesso àquela ração. Né? Então são os cuidados aí que garante que aquela ração que você investiu um dinheiro bom, né? Ela vá de fato. Manter a qualidade. O gado na pecuária, conforme você faz uma vacina, se tiver um tronco, uma balança, você consegue fazer a pesagem e acompanhar ali como é que está sendo o crescimento daquele animal, que geralmente ele é identificado através do número, então eu sei o que ele ganhou de peso naquele espaço de tempo. O peixe, você tira amostras do açude de tempo em tempo e faz a análise desses dados, correto? Isso. Que é a biometria, né? Que é justamente eu pegar uma amostra do viveiro, né? Uma quantidade ali de 30 animais do meu viveiro. Peso eles, né? Vejo qual o peso deles nesse dia, qual era o peso deles há 30 dias atrás e consigo ver quanto de peso eles ganharam nesse intervalo. Show. Eu posso fazer isso a cada 30 dias, né, essa avaliação, que é o ideal, ou eu posso avaliar aí do dia da povoação até o dia da despesca, né? Quanto é que ele está saindo, qual é o peso que ele está saindo na despesca? Só que aí você corre um risco muito grande de nesse meio termo ter algum erro e chegar lá no final ter uma surpresa, né? No caso, isso é uma triagem que é feita ou... É como se fosse uma triagem. Legal demais. E aí esse dado que você vai obter no dia da biometria, né? Por que eu digo que é como uma triagem mesmo? Porque a biometria não é só o momento que você vai pesar os animais para ver o quanto de peso eles ganharam, mas para você ver se o corpo dele tá tudo ok, né? Se não tem nenhum parasito, se ele não tá machucado, né? Se não há alguma anormalidade ali. Show. Aqui a gente sabe que a ração ela costuma chegar com um preço elevado devido ao frete e à carência de produção. E muitos produtores, não vou nem citar os profissionais, mas aqueles amadores que estão pensando em se profissionalizar, eles buscam meios de baratear esse custo, procurando alternativas. Com macaxeira, deu goiaba, joga goiaba no tanque, manga, joga manga no tanque e ele vai caçar. Até que ponto isso pode ser perigoso? Eu, por exemplo, tenho um exemplo de um amigo que na propriedade dele passou fios de luz com lâmpadas e deixa ligado à noite, as borboletas, a mariposa, o bichinho vem comer, cai no açude, o tambaqui cai de boca em cima disso. Ele dá um aperitivo no peixe dele. E na cabeça dele ele conseguiu baratear bem ali a despesa. Eu acredito que nem tanto, mas assim, isso pode ser perigoso até, porque nós sabemos, por exemplo, o soja, ele é um alimento que sofre uma fermentação, e isso ele pode causar um malefício até a morte do peixe ali, se consumido em grandes quantidades, né?
E fora que esses alimentos, né? Talvez os insetos eu não sei, né? Ele tá usando insetos, né? Mas quando fala de produtos vegetais que a gente vai jogando ali no viveiro, né? Resto de fruta, de legumes, essas coisas. O animal não aproveita 100%. Correto. Né? Daquela forma. Talvez se houvesse um beneficiamento desse produto, um cozimento, talvez aumentasse a digestibilidade. Talvez, para não deixar ali. Isso. Só que ainda assim, quando você joga esses elementos para o peixe comer, ele não vai capturar 100% daquilo. Metade vai para o fundo do viveiro. E aí, um dos grandes problemas é esse material que vai para o fundo do viveiro, né? Que eles vão se decompor ali no fundo do viveiro, vai liberar nitrogênio, o nitrogênio vai se transformar em amônia e nitrito, que são tóxicos para o peixe. Em algum momento, esses peixes vão adoecer e até morrer. E o outro fator é que o pessoal fala muito mesmo, eu dei tal coisa pro peixe e consegui economizar. Tá, mas teu peixe ficou pronto com 3 quilos em 1 ano? Ou 11 meses? Levou 2 anos. Levou 2 anos. E então, volta onde você falou na questão do ciclo ali. Será que realmente ele está economizando? Agora vamos entrar na parte boa. Vamos entrar, produzir meu peixe, já fiz toda a estrutura, botei meu peixe, é o que todo produtor quer saber, né? Vamos lá. Retorno financeiro. Qual é essa expectativa, né, de retorno que é investido nessa piscicultura profissional pro produtor rural? Falando de Brasil, né, porque são poucos produtores que fazem esse controle, né, essa gestão financeira eficiente da piscicultura, né? Muitos porque misturam as atividades, não conseguem mensurar o quanto que ele está investindo numa atividade quanto está entrando, quanto está saindo. Isso, por atividade, né? Então ele não consegue mensurar. Outros é porque não faz anotação de nada mesmo. Mas dos poucos que conseguem mensurar, isso aí vai variar de 15% até 40%. Os que chegam ao máximo são uma minoria. Porque para você chegar a mais de 20%, você precisa estar com tudo bem controlado dentro da atividade. Começa lá do momento que você planejou. Depois, no momento que você está construindo as estruturas, né? Fez ok? Beleza. No momento que você está abastecendo os viveiros e preparando a água para produzir. O povoamento, né? A forma que esses peixes são alimentados, né? Você está fornecendo as dietas corretas para cada fase, para cada espécie, né? Tem gente que quer produzir o peixe o ciclo inteiro com ração 28, sendo que lá no início da vida dele ele precisa de 50% de proteína, né? Então, se você faz todos os manejos, segue todos os protocolos, sim, você consegue alcançar mais de 20%. Então, tirando a média aí dessa variação de 15% a 40%, né, de margem, vamos dizer aí que uns 20%, 25% é o retorno que você consegue ter. Tá excelente, né? Tá excelente. Desde que tenha uma gestão eficiente. Olha aí. Porque se não tiver gestão eficiente, aí que a gente tem é prejuízo. É o planejamento do início até o fim, né? E tudo também, igual você falou, vai demandar das oportunidades de você estudar o mercado que você quer seguir, para quem você quer vender, como você quer vender, comercializar. Hoje, aqui na nossa região, Itaituba, nós sabemos que a maior produtividade, a maior produção é do tambaqui. Não sei se pela facilidade, vamos dizer, por ser um peixe que aguenta muita coisa do que você já falou, mas você analisando o cenário comercial, você acha que existe uma demanda hoje local por alguma outra espécie? Talvez seja interessante o cara falar, cara, eu mexo com tambaqui, mas eu tô vendo que talvez a matrinchã é um peixe que eu vou ganhar mais dinheiro porque estão procurando e não está tendo. O que você me diz do comércio local, regional, vamos dizer assim? Há bastante procura por essas outras espécies, né? Pela matrinchã, pelo piau, né? Principalmente pelo piau. A região que nós estamos hoje é muito consumidora de piau, né? Pode ser criado? Pode ser criado em consórcio com tambaqui, tá? Que legal. De repente você põe ali
70% de tambaqui, 30% de piau, dá de consociar, tá? Dá da gente trabalhar com essas espécies consociadas e é até interessante porque aquela sobra de ração, né, que de repente o tambaqui não pega em cima, né, o piau ele já pega ali no meio, entendeu? No fundo não, mas no meio, né? O sabor? Porque assim, opinião pessoal, eu não gosto do tambaqui de rio. Porque geralmente é um peixe que demorou muito para chegar àquele tamanho. A textura da carne. A textura é uma carne mais fibrosa, é um peixe que tem mais músculo, ele nada muito mais. Sim. Principalmente os de corredeira que vem aí de cima. Eu particularmente já não. Eu prefiro o piau de criatório. Tem uma diferença muito grande, porque já o piau no rio já é diferente. Ele vai se alimentar ali geralmente de frutas, de insetos também, mas muda muita coisa ou não? Na minha percepção consumidora, não vejo tanta diferença, tá? Às vezes a gente vê muita diferença nos peixes quando tem um nível muito elevado de gordura, tá? Mas isso aí também a gente consegue ajustar, né? Quando a gente segue todo o protocolo de alimentação, você não vai ter condição de peixe nem muito magro e nem muito gordo. Você vai ter ali o peixe com a gordura na medida certa. Tá? Quando você tem um peixe muito gordo, pode ser por duas razões. Ou porque está sendo fornecido a ração demais para esses animais. Isso. E ele vai comer. Ou porque está sendo fornecida a ração errada para ele. Às vezes ele está na fase de engorda, né? Onde ele tem que comer ali 28%, 25% de proteína e está lá sendo fornecida a ração 32%. Olha só. Aí tem dois detalhes aí. É que você vai ter um animal muito gordo, né? Que alguns consumidores não gostam, né? Que não é interessante para o mercado consumidor. E outra situação é que você está usando a ração 32, que é a ração mais cara. Quanto mais proteína, mais cara é a ração. Sim. Né? Então, seguir a tabela de arraçoamento lá, né, dando a ração para cada fase, né, o nível de proteína para cada fase, vai evitar também que você tenha desperdício, né, financeiro, né, por estar comprando uma ração que não é apropriada para aquela fase da vida do animal e nem para aquela espécie também. Show. Então, assim, particularmente, eu não percebo diferença. Eu só percebo quando é um peixe muito gordo. Já tem algum projeto aí de piau sem espinha pra criatura? Olha, já tem um piquice, hein? Eu não duvido, né? No futuro, a genética, né? Isso. Os pesquisadores, eles trabalham em cima disso, né? Com certeza, para atender demanda. Isso. Até temos que valorizar, né, os profissionais que trabalham com pesquisa, porque os avanços que a gente tem hoje no campo graças, né, fruto também todo esse trabalho de pesquisa. Né? Com certeza. Que aí vai sendo testado no campo. É um trabalho em conjunto, na verdade, né? Eles vão testando, né? O produtor vai abrindo as portas para testar essas tecnologias, essas inovações, né? E os avanços que a gente tem hoje é graças a esse trabalho em conjunto, né? Produtor, pesquisador. Show de bola. Aqui na região ainda está começando, né? Está no início nesse desenvolvimento da piscicultura. Quais são esses principais desafios que o produtor ele vai ter e passar e quais estratégias ele pode adotar para esses obstáculos? Construção adequada, né? A região, de fato, hoje a nossa região ela está passando por uma transição, né? Muita gente está saindo da mineração, da garimpagem, procurando outras alternativas. Perfeito. Né? Então, a gente já vê uma oportunidade, né, para essas pessoas, né, investir na piscicultura. Show de bola. A gente tem terra, né, área em abundância. Água em abundância. Tem um mercado consumidor enorme, né? Só em Itaituba, falando de Itaituba, toda semana pelo menos 20 toneladas são vendidas. Dependendo. Mesmo? Só em Itaituba. Caramba, 20 toneladas. Chega agora nessa virada de ano, aí aumenta, né? Até ali a Semana Santa esse consumo ele é bem alto. E o preço da carne também vem passando por uma ascensão e as pessoas procuram alternativas, né? E o pescado é sempre uma que se sai bem, até por ser um alimento saudável. Um alimento com perfil nutricional muito bom. Muito bom.
Mas o mais forte é a cultura, né? O paraense ele tem a cultura de consumir peixe. E aí, algo muito interessante, Lucas, né, nessa oportunidade aqui, é que essas 20 toneladas, ela não é toda produzida aqui. Entendeu? A maior parte desse peixe vem de fora. Nós estamos sendo abastecidos por outros estados. Por outros estados. E eu tô falando só de Itaituba, a gente tem os municípios vizinhos, tem outros municípios paraenses. E nós estamos sendo abastecidos por outros estados, tendo potencial para produzir, né? Então, assim, para quem está entrando nessa atividade agora, pretende investir, eu vejo essa oportunidade. Então, atentar para a construção adequada, né? Temos muitos operadores de escavadeira hidráulica na região? Temos, né? Mas eles estão acostumados a fazer nessas escavações lá no garimpo. Perfeito. Onde não demanda de tanta técnica, né? Então, atentar na hora de fazer essas construções, né? Os próprios operadores, né? Atentar para os detalhes, né? O empresário que pretende investir nessa área também, né? Buscar uma orientação técnica para que ele faça as construções adequadas. Né? Porque não adianta você investir ali hora a máquina, que não é barato. Sim. Né? O preço do óleo, o investimento como um todo. Para depois você não ter um viveiro que seja adequado para a tua produção, né? Então, eu já presenciei muito aqui em Itaituba, em outros locais também que eu atendi, pessoas que investiram na construção de estruturas escavadas e que nunca utilizaram porque a estrutura não segurava água, né? Aí, quando segura a água, você consegue colocar o peixe. Aí vem a dificuldade para fazer a despesca. Então, uma despesca ali que iria demorar 1 a 2 horas, às vezes demora o dia inteiro e você não consegue despescar todos os animais. Né? Então, construção adequada é um dos pontos. Outro ponto é alevino de qualidade. Né? Não adianta eu pegar e comprar alevino de qualquer pessoa. Conheça quem é o fornecedor de alevinos. Tá? Prezar por genética é muito bom, porque a qualidade do animal que você está adquirindo, ele vai determinar também o desenvolvimento durante o ciclo. Tá? Isso é importante então, você falar. Isso. É demais. O que acontece muito, às vezes lá o produtor tem um tanque legal, né, uma boa construção, investe em ração de qualidade, só dá ração para os animais. Tem alguém que tem conhecimento da área, né, capacitado ali para cuidar da piscicultura dele, mas mesmo assim os animais não desenvolvem. Muitas vezes a falha está aí na qualidade dos alevinos que ele está adquirindo. Genética, no caso. Isso, genética. Então, conhecer, né, a origem desses alevinos é muito importante. Tá? Animais que são cruzados, né, com animais, com parentes, né, peixes que têm parentesco, o que vai acontecer? Ou esse animal não vai desenvolver o que ele deveria desenvolver. Eu estou até atendendo um produtor que aconteceu isso com ele. Ele trocou de fornecedor de alevinos, né, comprou aí de um que não seria interessante estar adquirindo alevino dele. E ele já está indo para o 2º ano com esses animais e eles não desenvolvem. Não desenvolvem. Tá? Então é genética, é qualidade do alevino, então tem que atentar. Então vá lá na piscicultura, né, desse produtor de alevinos, veja como é, peça histórico, pergunte para ele quem são os pais, peça o registro desses animais, que eles também precisam ter o registro dos animais que são as matrizes e os reprodutores. Olha que legal, não sabia disso tudo. Até mesmo a GTA, gente, é muito importante na hora de você comprar o alevino, né? Você solicitar GTA. Porque como é que você tá todo regularizado, você tem que dar entrada na deparada desses animais. Também vai ter que dar a saída desses animais. Olha. Entendeu? Olha que interessante. E enfim, tudo que foi falado desde a regularização, da implantação, do manejo, acredito que muitos que estão nos assistindo devem estar pensando que o investimento é muito alto e dependendo do projeto, como você falou, vai ser um projeto grande, mas para aqueles que estão querendo começar uma atividade sem investir muito, às vezes quem já tem um açude, quem já faz ali a piscicultura de forma ali amadora e resolve profissionalizar a atividade. Fala, cara, assisti o programa, vou procurar me... Dá para começar? Você acha que é interessante?
Por menor que seja a escala, a produção ali, é interessante investir? O que você me diz? Dá sim, tá? Às vezes quem já tem ali a estrutura construída, ele vai só ter que pensar em estratégias, né, soluções, por exemplo, para despesca, para secagem desse viveiro, né, para o tratamento desse viveiro, tipo aplicação de calcário, né, uma desinfecção entre um lote e outro quando necessário. Perfeito. Tá? Mas dá sim de ele produzir e ter retorno do investimento. E até para quem não tá nada construído, quer entrar agora na atividade. E não tem recurso ou o recurso é limitado. Por exemplo, se você pegar hoje e construir uma área de 1.000 metros quadrados. Perfeito. Né? 1.000 metros quadrados, para quem vai trabalhar num sistema básico, que a gente chama de sistema extensivo, né? Onde não precisa implementar tanto sistema, você vai investir mais ou menos aí para construir de 10 a 15 horas, dependendo do operador e de como está o solo ali onde você vai escavar. Correto. Aí você multiplica isso aí pelo valor que está a hora, né? Os gastos que você vai ter nesse processo de escavação. Nessa estrutura aí, nesse sistema, você consegue produzir 1.000 quilos de peixe. Tá? A conversão hoje média, a conversão alimentar média hoje, né? O que é conversão, gente? É o quanto de ração esse animal come e ele transforma em alimento. Então, a média nacional hoje é mais ou menos aí de 1,7 kg, né? Então, para ganhar 1 kg de peixe, ele consome 1,7 kg de ração. Então, para produzir esses 1.000 kg de peixe, né, em 1.000 metros quadrados... Pouco, né? Achei que fosse até mais. Isso é durante o ciclo, no caso? Tu vai, por exemplo... É por quilo, né? Tu vai produzir 1.000 quilos, né? Então, multiplica esses 1.000 quilos por 1,7. Então, 1.700 quilos de ração. Poxa, tá? Para esse ciclo. Isso. Aí você já consegue fazer uma média, né, da ração, do valor da ração. Se você for comprar em casa, direto da casa agropecuária, na cidade, é mais caro. Sim, claro. Mas se você se juntar com vários outros pequenos produtores, você consegue pagar bem mais barato. Tá? E aí é onde aumenta aquela margem lá de lucro. Sim. Quem consegue comprar uma carreta de ração paga praticamente metade do valor que pagaria na casa agropecuária. Você falou rapidinho aí em se juntar. Existe alguma cooperativa hoje aqui em Itaituba de produtores ou associação? Desconheço, mas se os produtores conseguissem se organizar, né, em associações ou cooperativas, seria uma alternativa para adquirir uma ração mais barata e diminuir aí o custo, né, e com aumentar certeza. a margem Aprender um com o outro, trazer conhecimento, capacitação. Experiência, né? Sim. Legal. E aí, voltando para essa estrutura dos 1.000 metros quadrados, né, ele produzindo aí no sistema mais básico, em 2 ciclos ele paga esse investimento, tá? Então, ele vai produzir 2 ciclos e ele consegue pagar o investimento. Então, depois desses 2 ciclos, né, são 2 anos, aí ele já pode pensar, porque vai sobrar, né? Ele não tem mais investimento para pagar. Isso. Despesa. Aí ele já pensa em construir o próximo viveiro. Então, sim, dá de começar, né, dá de pagar investimento e dá de depois ir aumentando a piscicultura. Show. E se ele implementar, né, desses 1.000 metros quadrados, ele implementar colocando um aerador, ele dobra essa produção. Ao invés de produzir 1.000 quilos, ele vai produzir 2.000 quilos. E aí ele consegue pagar o investimento em um ciclo. Olha só. Lucas. Stephanie, para nós finalizarmos, né, qual dica você poderia dar para quem está escutando o nosso podcast que está pensando em começar a piscicultura? Se inspire em casos de sucesso, né? É realidade dos produtores. Ouvir outros produtores falando que piscicultura não dá dinheiro, só dá prejuízo. Então, não escute essas pessoas, tá? Ou se você escutar elas, pergunte os detalhes. Por que não deu certo? E aí você vai ver que provavelmente eles não estão seguindo nenhuma dessas dicas que eu dei hoje aqui, tá? Então, se inspire em casos de sucesso, né? Ouça produtores que hoje vivem só da piscicultura, né? Ou fazem renda com a piscicultura, tá? Se inspire neles, faça o que eles fazem, né? A gente erra muito, né? O produtor erra muito quando produz, mesmo seguindo protocolos,
mas saiba como que eles reagem diante dos problemas que surgem aí durante a produção. E participe de eventos, né? Eventos regionais, né? Eventos nacionais. Hoje no Pará, a gente tem o IFC, que é o Congresso Internacional de Piscicultura Amazônia, né? Até 2022, ele acontecia só lá em Foz do Iguaçu. Então, em 2023, né, foi lançada a edição Amazônia, que acontece em Belém. Então, teve a primeira edição... Isso, teve a primeira edição em 2023, em novembro. No ano passado foi transferido para abril, então no finalzinho de abril desse ano vai ter o IFC Amazônia em Belém, que é uma oportunidade para quem quer entrar nessa atividade, se conectar a informações atualizadas, se conectar a empresas que fornecem soluções para a piscicultura, né, e para a aquicultura, porque lá vocês não vão encontrar somente produtores de peixe, vai encontrar produtor de camarão, de outras espécies aquáticas também. É oportunidade de conhecer outros produtores e conversar com produtores e entender o que acontece nas outras cidades aqui da região amazônica. Com certeza. Tá? Então participe de eventos. E aí a nível nacional a gente tem a Aquishow, que esse ano vai acontecer em Minas Gerais, né, lá em Uberaba. A gente tem a FENACAN, que é no Nordeste, né, que é voltada mais para a produção do camarão, entre outros eventos que acontecem aí por todo o Brasil, que são a oportunidade do produtor trocar experiências e aprender coisas novas, né, descobrir o que está dando certo em outras propriedades. Muito bom. E olhando para o futuro, nossa região, Itaituba, você como uma especialista na área, você que já tem uma bagagem muito grande desde 2012 dentro dessa profissão, como você avalia o futuro, a evolução da piscicultura na nossa região? Eu avalio primeiramente como oportuno, né? A gente tem um mercado consumidor gigantesco. Que vai só aumentar. Isso. Temos o potencial. Então, eu já estou hoje atendendo produtores de gado que estão querendo investir nessa atividade. Que legal. Né? E o que eu acho interessante dessas pessoas é que eles já estão começando da forma correta, que é buscando, né, um profissional para planejar a atividade dentro da propriedade. Show de bola. Tá? E então, assim, para o futuro, eu vejo um grande avanço, né, uma oportunidade de a gente desenvolver essa atividade aqui na região, pelas condições que temos e pelas oportunidades que a gente tem também de comercializar. Hoje o Pará pode produzir tilápia? Pode, né, mas vamos investir nas nossas espécies, né? A gente tem um mercado consumidor aí gigantesco para atender, né? Apesar de a ração chegar ainda muito cara para nós, mas o nosso preço está elevado. O nosso preço você vende mais caro do que... Isso, do que outras regiões do Brasil. Perfeito. Né? De vez em quando eu publico, né, o preço de comercialização aqui do peixe na nossa região, e o pessoal do Mato Grosso, por exemplo, fica admirado, porque o preço deles está bem mais lá embaixo. Entendeu? Então, assim... Os insumos são mais caros para nós, né? São, mas o nosso preço de venda é maior também. Então, nós temos a oportunidade, sim, de fazer dinheiro com a piscicultura aqui na região. Que bom, que legal. Stephanie, muito obrigado, né, pela sua participação. Com certeza foi um papo muito bom e aproveitoso para produtores que estão assistindo, acompanhando nosso podcast. E é o caminho para... Não. Você tá querendo inventar onde? Fecha aí. E é isso aí, pessoal. Assim, nós vamos finalizando mais esse episódio, que eu tenho certeza que para muitos foi muito esclarecedor, abriu os olhos de muitos na região que talvez não conheçam ou até já conhecem a atividade, mas não sabem por onde começar ou exercer da forma que se deve para você poder de fato comercializar esse peixe. Não adianta também você criar, ter a despesa, fazer investimento e lá no fim você não poder comercializar esse peixe pelo valor que se deveria. Vende barato para terceiros, para os vizinhos, o mercadinho do bairro e você não vê esse valor que foi investido. Stephanie, obrigado demais pela sua presença. Gostaria aqui de deixar o contato dela no vídeo aí para vocês que pensam em investir no segmento,
que procurem. Com certeza hoje em Itaituba é a pessoa mais capacitada para atender a vocês, produtores, e para nós que somos do agro, da Arinos, é muito importante e um motivo de muita alegria sabermos que tem uma pessoa com a sua capacitação aqui dentro de Itaituba hoje. Às vezes o produtor vai buscar fora essa ajuda, esse apoio, essa consultoria, e nós temos aqui dentro alguém com a capacidade de desenvolver essa atividade de forma com certeza. E acima de tudo, é uma atividade que ela está ali para te dar dinheiro. Então vamos olhar para a piscicultura dessa forma, vamos ver o potencial que ela tem, às vezes, para alavancar a economia da sua propriedade, sabendo que o gado passa pela dificuldade que está passando, os verões, as pastagens. Por que não procurar alternativas para tornar a propriedade ainda mais rentável, né? Procurar maneiras aí de... E agradecer aí mais uma vez nossos colaboradores, a Nogueira, a Baldan, IMEP, Semag, Micron, por apoiar o AgroCast, esse programa que tem a finalidade de levar até você conteúdo de qualidade, trazendo conhecimento sobre tudo que o agro envolve na nossa região. Stephanie, obrigado demais. Espero que saia daqui satisfeita e fica tranquila que logo nós vamos convidar você de novo, viu? Eu tenho certeza que nos próximos anos essa atividade ela vai decolar na nossa região. Sim. Eu agradeço pela oportunidade. Vai ser muito bom voltar aqui, né, para conversar mais sobre outros temas, né? Se a gente fosse detalhar cada um dos tópicos que foi falado aqui, seria uma live de 6 horas. Olha aí. Mas na próxima, se Deus quiser, já vai ser o início da profissionalização. Ali já vai ser um outro debate, porque se Deus quiser, a região perfeito. Pessoal, obrigado demais. Até a próxima, se Deus quiser. Esse é o AgroCast aqui da Arinos Agrícola. Não esqueçam de compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal. Isso é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo esses conteúdos para vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.